Olá, queridas! Vamos continuar dentro dessa série Feminilidade. Vídeo 2. Nós fizemos um pano de fundo explicando historicamente o que Satanás tem planejado para gerar em nós um culto emocional, uma vida extremamente emocional e não racional. Bom, nesse vídeo então, na continuação, eu tinha deixado uma tarefa de você anotar quais os pontos em que você tem consciência que não foi ensinada sobre feminilidade na sua infância. Por que falar da infância? Eu não acredito que nós temos que viver no passado. O passado, para mim, nós temos 3 tarefas. Fazer uma lista de quem você precisa perdoar. Número 2, fazer uma lista de quem você precisa pedir perdão. E número 3, você precisa anotar num papel. É uma opinião que eu tenho baseado na palavra de Deus. Tudo que você já fez de errado, coisas que você entende que não foram corretas, coisas que você entende que quebrou princípio de autoridade. Sua mãe falou, não faça, você fez, não vai, você foi. Então você precisa um dia escolher a pessoa certa, uma pessoa capaz, idônea, competente. E falar tudo. Tudo. Isso é o princípio de confessar. A Bíblia nos orienta a confessar uns aos outros para sermos curados. E não apenas confessarmos para Deus. Bom, feita essa tarefa, deixa eu continuar no vídeo 2 te explicando por que da tarefa. O segundo ponto de sermos femininas, de sermos quem o Senhor nos chamou para ser, é entendermos a profunda importância do perdão. A nossa vida precisa estar embasada em alguma coisa. A base é aquilo que segura toda a construção. Seja um prédio de 2, 3, 4, sei lá quantos andares, ou seja uma casa de 1 ou 2 ou 3 andares. Então, a base que sustenta a nossa vida não podem ser as feridas. Muitas pessoas realmente passaram a viver não só um culto emocional, mas uma vida emocional. Por exemplo, vai ter uma reunião e ela pergunta, fulana vai na reunião? Porque se a fulana for, eu não vou. Isso é uma vida emocional, baseada no que ela está sentindo, baseada na falta do perdão, baseada numa mágoa, baseada em algo que ela viveu na infância. Por isso que não tem como eu chegar aqui e falar de feminilidade já falando das coisas que nós gostamos. Não, eu preciso falar lá de trás. Por isso que eu disse que é muito profundo. Então deixa eu falar sobre o perdão. O perdão é uma decisão. Eu passei por um abuso sexual na infância. Eu tenho a lembrança de o dia que aquele homem me tocou. Me tocou de uma forma errada, como não deveria. Não foi estupro, mas abuso é abuso. Só que eu tenho no meu subconsciente, sabe aquela coisa, aquela impressão, aquela sensação de que não foi só uma vez, de que foram várias vezes, né? Eu confesso que eu não fui para a psicologia para tentar mexer nesse assunto e descobrir mais profundamente o que aconteceu. As outras vezes, mas eu sei o que aconteceu. Houve um dia na minha vida em que eu tive que colocar aquele homem diante de Deus e eu me lembro que havia uma dor incubada, latente, escondida, por causa daquele fato. Porque como aconteceu quando eu estava na minha primeira infância e era alguém na época do ciclo familiar ali, próximo, é interessante, parece que esse espírito da pedofilia, ele é tão liso, parece que fica aquela coisa assim, não tá certo isso, na cabecinha da criança. Mas eu tô gostando. Não, mas isso não pode. Ah, mas tá tão bom. Por quê? Porque é um carinho. E é um carinho num órgão, né? No nosso corpo que Deus fez para nós termos prazer. O sexo é bom, irmãs. O sexo é limpo. O sexo é de Deus. O sexo é gostoso. O sexo é uma delícia. Porém, naquele momento, a consciência... Deixa eu falar uma coisa para você, que tem tudo a ver com feminilidade. Há uma consciência em nós
todo ser humano tem uma consciência pronta dentro dele do que é certo e do que é errado. Então, naquele momento, eu pensava, tá me machucando, isso não tá certo, mas eu tô até achando bom. É nesse momento que muitas pessoas que foram abusadas sexualmente ouvem do abusador, a culpa é sua. Se você contar, eu te mato. Se você contar, eu mato seu pai e sua mãe. Então, muitas crianças ficam presas naquele lugar. E, às vezes, ficam presas dentro de um guarda-roupa, debaixo de uma cama, dentro de um quarto escuro. Por quê? Porque era o lugar em que ela, enquanto criança, se escondia do abusador, ou é o lugar em que o abusador a colocava após abusar. Ou é o lugar em que o abusador executava, agia. Então é muito sério falar de feminilidade, é um grande desafio nos dias de hoje. Porque nós estamos vivendo dias em que muitas mulheres feministas, não feministas, têm a sua base de vida em cima de uma grande emoção. A sua vida é uma grande emoção. Qual a emoção? A dor, a mágoa, o ódio, a vingança. Por isso eu fiz aquele pano de fundo, aquele histórico. Satanás quer gerar em nós uma vida, um culto a Deus muito emocional e pouquíssimo racional. O culto racional, a vida, e quem me conhece deve estar achando estranho eu falar isso, porque eu sou uma pessoa extremamente alegre hoje. Eu vou estar falando sobre isso. A alegria se tornou uma companheira constante na minha vida. Mas depois que eu entendi que as minhas emoções, que a minha mágoa, que o meu rancor, eu tinha que submeter a um lugar chamado perdão. Perdão, queridas, é como construir uma ponte por onde você também vai ter que passar. Se você não constrói, você não tem esta ponte para você mesmo poder passar. Na oração do Pai Nosso, que é a oração mais básica, vamos dizer assim, não básica no sentido de menor, absolutamente, mas assim, o exemplo que o Senhor deixou para nós, né? Ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então, nós somos perdoadas por Deus à medida que nós liberamos o perdão. Então fica aqui a dica, perdoar é uma decisão. Então nesse segundo vídeo, eu preciso deixar para você a tarefa. Faça uma lista de todas as pessoas que você precisa perdoar. Essa é a tarefa do segundo vídeo. Então, a tarefa do primeiro vídeo vai se encaixar com agora a segunda tarefa. Você vai fazer a lista de todas as pessoas que você precisa perdoar. E você vai em voz alta começar a dizer, Deus, eu não quero. Deus, doeu muito. Por quê, irmãs? Porque em alguns casos não foi um abuso de mexer, foi um estupro. Irmã, ninguém merece um estupro. A vagina, para um ato sexual saudável, ela já é mais quentinha, né? Mas ela tá aquecida, ela tá lubrificada, ela fica inchada, ela aumenta alguns poucos centímetros. Então é todo um ambiente preparado para receber o pênis numa relação sexual agradável, gostosa, prazerosa. Mas o estupro é o quê? Não tá aquecida, não tá aumentada, não tá lubrificada e o pênis vem brutamente. E muitas são estupradas ainda virgens ou não, mas machuca, sangra. Se for virgem vai sangrar de todo jeito, mas se não for vai sangrar porque vai ferir as paredes da vagina, vai ferir o introito vaginal, que é a entrada. Então é um problema muito mais pesado. Mas a Bíblia é um livro justo e justo para todas nós. Então faça o que eu fiz. Eu me lembro muito bem, numa manhã de uma ministração sobre perdão, eu não gritava, eu urrava. E eu não imaginei que aquela dor era tão grande no meu peito. Aquilo começou a circular como um redemoinho, e se eu não urrasse, acho que a minha cabeça explodia, o meu peito ia arrebentar. E eu urrava. Eu aproveitei o meu momento. A Bíblia diz, aproveitai as oportunidades. Talvez você está me ouvindo aqui e já fez isso, ou talvez você nunca fez.
Mas, por favor, leve a sério essa palavra, porque a nossa intenção nesses vídeos não é gerar mulheres tão frufru e tão pate. Não, eu não sou nada disso. E centenas de amigas femininas não são nada disso, mas são felizes e resolvidas com a sua feminilidade. Então faça essa lista das pessoas que você precisa perdoar e perdoe. E perdoe. Fale, eu perdoo. Fale o nome da pessoa. Fale 10 vezes. 10 vezes. Eu perdoo o João. 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 Eu decido perdoar o João. Eu perdoo. Eu perdoo o João. Eu perdoo o João. Eu perdoo o João. Entendeu, minhas queridas? Estou usando o nome João aqui apenas como exemplo, né? Aleatoriamente. Fique com Deus. Um beijo. Não perca o próximo vídeo.